Opa, primeiramente eu gostaria de esclarecer que eu não sou profissional, não faço vídeos com intenção de ganhar likes e a finalidade dos meus vídeos é esclarecer, né, ou publicar, né, o meu entendimento, o que eu entendo, né, de certas questões, como por exemplo o livre-arbítrio e a questão de que Deus permite todas as coisas porque Ele é soberano. Isso é o que é ensinado aí nas igrejas, né? É o que a maioria dos cristãos entendem, né, de Deus, né? E eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Deus não deu livre-arbítrio para ninguém e que Deus não permite todas as coisas. Sim, Deus permite sim, algumas coisas Deus permite, mas nem todas as coisas Deus permite, como por exemplo o estupro de uma criança, o assassinato de um inocente, as desgraças, né, que acontecem nesse mundo, não é Deus quem permite. Eu não creio dessa forma, eu nunca engoli esses ensinamentos e essa é a razão principal de eu fazer vídeos e colocar na internet, né? É uma forma que eu achei de discordar dessas ideias e tentar explicar a maneira que eu entendo, né? Lógico, claro, com respaldo bíblico, né? Então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos, né, de uma maneira bem simples, como eu cria, né, que Deus, né, nessa visão, né, que é colocada, né, do livre-arbítrio, que Deus permite o livre-arbítrio e que Deus permite todas as coisas, porque o livre-arbítrio e a permissão de Deus de todas as coisas, eles estão interligados. Quando Deus permite, né, que o homem escolha fazer a maldade, escolha fazer a perversidade, que o homem escolha a praticar o pecado, Deus praticamente ele está permitindo que o homem faça essas coisas, que o homem estupe uma criança, que o homem escolha cometer um assassinato de um inocente. Então, por essa razão, vou tentar explicar qual é a visão que eu tinha, né, quando isso me era ensinado. Bom, o que acontece? Quando os religiosos ensinavam dessa forma, eu tinha uma visão seguinte, que Deus era um pai, né, que colocava ali na mesa duas frutas, né? Uma, né? Vamos colocar aqui uma maçã e uma pera. A maçã envenenada, onde o seu filho, se o seu filho comesse, né? Seu filho, né? O pai coloca ali duas frutas, uma maçã e uma pera. Essa aqui está envenenada e essa aqui é uma fruta saudável. E o pai dá uma ordem para o filho: ó, essa aqui você não come, que se você comer você vai morrer. Você vai sofrer e vai morrer, né? E essa aqui você pode comer, porque essa aqui é a fruta que é saudável e você não tem problema nenhum de comer. Então o homem dá essa ordem para o filho amado, né? Porque ele é um pai que ama o seu filho, e pega e fica ali olhando, né? Ele olha, fica observando se o filho vai comer da árvore envenenada, que vai sofrer e depois morrer, ou se o filho vai comer da árvore que é para que ele coma de fato sem nenhum mal. Então o pai fica ali olhando e vê o filho, né, indo, desobedecendo a ordem dele, vai lá, pega do fruto envenenado, come, depois ele sofre, depois morre, e esse pai não faz nada. Essa era a visão que eu tinha, que esse pai, né, que é o pai que é o Deus Todo-Poderoso, ele tinha o poder de impedir, né, que o filho amado comesse desse fruto envenenado, sofresse, depois morresse. Então era essa a visão que eu tinha. Mas com o passar do tempo eu comecei a analisar, comecei a investigar, comecei a me aprofundar em Gênesis, né? E cheguei à conclusão que essa visão não é a visão correta, que essa visão ela é uma visão deformada de Deus. Deus ele não age dessa forma.
Deus não age dessa forma. Lá em Gênesis ele fala de maneira clara. Ele diz que vai fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus, ele é soberano, sim, ele tem todo o poder, sim, mas ele, quando ele faz o homem, ele dá domínio ao homem, o homem tem domínio próprio, né? E para que o homem seja a imagem e semelhança dele, ele tem que ser imagem e semelhança de fato, porque Deus ele tem domínio próprio. E Deus é um Deus obediente. Então o homem teria que ter as características de Deus e os atributos de Deus na circunstância que Deus criou. Deus plantou um jardim e colocou o homem lá para o homem guardar o jardim e dominar o jardim e ter domínio próprio também. Então Deus pega e coloca o homem no jardim para que ele tenha domínio e dá uma ordem para o homem ser livre. A liberdade do homem não está na escolha. O homem não é livre para escolher. O homem é livre na ordem. Quando Deus dá ordem para o homem, Deus fala para o homem dessa forma: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui o homem é livre. De toda árvore do jardim comerás livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Deus ele fala para não comer. Ele não permite, ele não dá permissão. Ele não fala assim, ó, você tem a liberdade para escolher se você vai comer de toda a árvore do jardim livremente, ou se você não vai comer da árvore do jardim livremente. Ele fala assim, dessa aqui você é obrigado a comer, uma ordem, você tem que comer dessa árvore aqui. De toda a árvore do jardim, você tem que comer, é uma obrigação, não é um privilégio, não é um presente, a liberdade é uma obrigação do ser humano. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai ser semelhante a mim, você não vai ser a minha imagem. Você precisa sim obedecer e comer de toda a árvore do jardim. Porém, dessa aqui você não comerás, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então, Deus não morre, Deus é imortal. Então, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo ele não seria igual a Deus, ele não teria o poder que Deus tem. Então, o que o homem faz? O homem pelo livre-arbítrio, que as pessoas não sabem o que é livre-arbítrio. Isso não é ensinado na igreja, o que é livre-arbítrio, não é ensinado nas reuniões, nas escolas dominicais, não é ensinado isso em nenhum tipo de estudo bíblico, é ensinado o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um poder para tomar decisão dependendo apenas da vontade própria. Livre-arbítrio é um poder para tomar decisão dependendo apenas da vontade própria. Não tem nada a ver com Deus. Ele não tem origem em Deus. O livre-arbítrio não tem origem em Deus. O que tem origem em Deus é a ordem. E para que o homem seja semelhante e tenha a imagem de Deus, ele tem que ser obediente. Ele tem que ser obediente e não seguir o livre-arbítrio. Ele não tem que atender à vontade própria. Ele tem que obedecer. O livre-arbítrio é oposto à obediência. O que é obediência? Obediência é se submeter à decisão de outro. Não se pode obedecer e escolher, porque a obediência é oposta à escolha. E a escolha é oposta à obediência. Não existe a possibilidade de alguém obedecer. Quando você receber uma ordem, você ou obedece ou desobedece. Se você escolhe, você não obedece, porque você está fazendo apenas a vontade própria, você está servindo apenas a vontade própria, você está dependendo apenas da vontade própria, você não depende de outro para escolher, você depende única e exclusivamente da vontade própria. Isso não é ensinado nas igrejas, não é ensinado nas escolas dominicais.
Então, por isso é a razão de eu estar fazendo esses vídeos, para poder tentar explicar que Deus não permite todas as coisas. As coisas acontecem de ruim, as desgraças acontecem, porque o homem não obedece a Deus. E o que o homem faz? O homem serve a sua própria vontade, ele serve a sua própria vontade e faz o quê? Ele obedece à vontade do diabo. Se o homem não obedece à vontade do diabo e não serve a sua própria vontade e obedece a Deus, o diabo não tem poder nenhum. É simples assim. Então, o que acontece? Por que as desgraças acontecem no mundo? Por que as desgraças acontecem? Por que o estupro acontece? Por que a pedofilia acontece? Por que a pornografia acontece? A corrupção acontece? Porque o homem dá poder ao diabo para que essas coisas aconteçam. Se o homem não tivesse dado poder, né? Se Adão não tivesse obedecido ao diabo e tivesse obedecido a Deus, ele hoje seria imagem e semelhança de Deus. Nós podemos fazer uma observação em Jesus Cristo. Jesus, ele fez o quê? Ele foi obediente até a morte. A morte não teve poder sobre ele, e nem o diabo. Então nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança de Deus. E o homem se tornou a imagem e semelhança do diabo. Por isso, as desgraças acontecem. Agora, Deus dá permissão para que isso aconteça? Se Deus falou lá no início, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi bem claro, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não obedeceu a Deus, ele escolheu, ele por vontade própria, por livre e espontânea vontade própria, foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Outras coisas que têm que ser explicadas, o que é vontade, né? O que é vontade? Vontade própria, né? A vontade própria, ela é gerada em cada ser. A vontade própria, ela é individual de cada ser. Cada ser se comporta de formas adversas diante da vontade própria. Você pode ver que José agiu de uma forma quando estava diante da mulher de Potifar, e Davi agiu de outra forma. Por quê? Por que eles agiram de forma diferente? A vontade própria fez revelar o caráter de cada um naquele momento. Se Sansão, por exemplo, como é que Sansão agiu diante da vontade própria? Agiu de uma forma diferente de Daniel. Daniel, diante da vontade própria, agiu de uma forma. Como é que agiu Sadraque, Mesaque e Abednego diante da vontade própria, de proteger a sua própria vida? Ele não se prostrou diante da circunstância. Como é que se portou Saul diante da circunstância? Se prostrou diante da circunstância. Por quê? Para atender a vontade própria, para atender o desejo próprio. Como é que se portou o profeta novo quando voltou para comer na casa do profeta velho? Ele atendeu, ele estava com fome, não podia comer, então o profeta convenceu ele a voltar, ele foi lá e comeu e não obedeceu. Então foi despedaçado pelo leão. O leão teria despedaçado a ele se ele tivesse obedecido a Deus? Não. Então, como é que foi Deus que permitiu que o leão comesse, que despedaçasse o profeta novo? Foi Deus que permitiu que Davi perdesse 4 filhos e passasse por todo aquele processo de disciplina? Claro que não. Quem permite a desgraça nesse mundo é o homem que dá poder ao diabo. É simples assim. Não é como os religiosos aí falam, todas as desgraças que acontecem, isso é permissão de Deus, foi Deus que quis assim. Isso é mentira, isso não é verdade, ok? Vou fazer mais vídeos sobre esse assunto.